paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2. Hoje nós vamos tratar nesse quarto trimestre sobre o seguinte assunto: família é o nosso primeiro grupo social. E eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que Deus te abençoe. Além do nosso site Facilita EBD. Se você conhece alguém que assiste às aulas de adultos e jovens, lá no site nós temos recursos para essas classes, como por exemplo o PDF da lição, o slide e diversos bônus para quem se torna assinante, como por exemplo o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, além do que um workshop de pregação. Tá muito bom, gente. Que Deus te abençoe, tá? Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 desse quarto trimestre aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: família é o nosso primeiro grupo social. É muito importante termos essa perspectiva bíblica a respeito da família. Também entender que a família é o nosso primeiro grupo social, é o nosso primeiro grupo de compartilhar as nossas emoções, pensamentos e tudo aquilo que sentimos também. É necessário você iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o nosso texto bíblico que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 25. Faça essa leitura aí, gente boa, com os teus alunos. A nossa segunda base bíblica é o destaque da lição, que se localiza em Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué traz uma declaração maravilhosa diante do povo de Israel no seu último discurso, dizendo que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical. Que você seja um instrumento na vida dos teus alunos aí da tua igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a perspectiva que a família foi instituída por Deus, foi criada por Deus. A família faz parte do projeto e do plano de Deus, para revelar então a salvação em Jesus. Quando nós olhamos para a família em si, nós percebemos que Deus, na sua criação, sendo transcendente, o Deus que criou todas as coisas, estabeleceu nesse projeto a criação da família, a criação do primeiro casal. E é necessário nós também entendermos que a família, sendo estabelecida por Deus, essa família tem uma função social, essa família se envolve entre si na relação de pai, mãe e filhos. Olha que interessante aqui. Outra coisa que também precisamos entender é que a família também está dividida em diversos grupos sociais. Isso quer dizer que existem atualmente diversos modelos de família. E é importante entendermos isso aqui também para explicar aos nossos alunos. E para ilustrar melhor a respeito desses modelos de família que são construídos hoje na atualidade, nós também precisamos ter isso em mente. O primeiro modelo de família é o modelo de família matrimonial, que é formado a partir do casamento entre o homem e a mulher. E esse modelo é o modelo bíblico, que foi estabelecido por Deus. Existe também outro modelo que não segue as regras do casamento, que é o modelo informal, quando duas pessoas se unem e decidem constituir uma família sem passar pelos votos diante de um juiz, diante de um pastor, diante de um líder religioso. Esse modelo também existe na sociedade. Quem sabe teu aluno pode fazer parte também de um modelo assim, tendo seus pais não cristãos, que não são casados oficialmente, mas vivem em união. Todavia, esse não é o modelo que nós cristãos defendemos. Nós sempre ensinamos o modelo que é gerado a partir do casamento. Existe outro modelo também, conhecido como a família anaparental. Isso quer dizer
que essa família é formada sem a presença dos pais, ou seja, é uma família formada por irmãos. Digamos que os pais partiram no Senhor, ou então esses irmãos foram abandonados pelos pais e cresceram, se uniram e se tornaram essa família anaparental. Esse também é um modelo que existe atualmente. Existe também um modelo de família reconstruída. O que é isso? É o modelo de pais separados que têm filhos e decidem se unir com outras pessoas que também têm filhos. Digamos que um pai decide se unir com uma mãe e ambos já têm filhos e constituem ali um casamento. Esse é o modelo de família reconstruída. Existe também outro modelo, que é o modelo unipessoal. É o modelo do exemplo de uma pessoa que vive sozinho. A exemplo das viúvas, dos viúvos, que tiveram uma vida inteira em convívio social, mas por uma fatalidade perderam seu ente querido. Esse também é um modelo de família. E existe um modelo também considerado em nosso tempo como modelo eudemonista. Esse tipo de modelo ele é formado pela afetividade, ou seja, a pessoa te considera tanto como um parente, mesmo não tendo essa relação sanguínea, ela considera você como parte da sua família. Esse modelo também existe. Na aula de hoje nós vamos entender muito bem essa perspectiva familiar e eu espero que você seja um instrumento na palavra. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a família é a célula máter da sociedade. Nesse primeiro ponto nós vamos compreender muito bem, a partir da perspectiva do autor da lição, que a família ela é estabelecida por Deus, ela foi criada por Deus. Já a nível de introdução, citamos diversos modelos familiares que existem no nosso tempo. Mas nós vamos tomar como base, nesse primeiro ponto, esse modelo familiar que é formado a partir do casamento, que foi estabelecido por Deus. Esse modelo é o modelo matrimonial. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente dentro desse modelo, nós encontramos aí a formação também de filhos, como está apresentado exatamente em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. Então nós percebemos que dentro do plano de Deus, Deus se revela em família também. E olhando para essa perspectiva, nós vamos entender que a revelação da salvação em Jesus é estabelecida por Deus e revelada à família. Em Gênesis capítulo 3, quando nós encontramos o relato da queda, o fracasso do primeiro casal, nós também encontramos o relato da salvação em Jesus, já sendo revelada no próprio Evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, para uma família, para o homem e para a mulher, estabelecido como plano e projeto de Deus. Todavia, nós precisamos entender que a família ela é formada por Deus. Porém, a maneira como nós nos comportamos em sociedade é nossa responsabilidade. E aqui nós entendemos também, à luz da palavra e como proposta da lição, que a família ela possui defeitos, possui dificuldades, fraquezas, possui problemas também. Existem conflitos familiares. E nós encontramos isso já no primeiro casal, já na primeira família matrimonial. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente dentro da palavra de Deus, quando nós encontramos o texto de Gênesis 25, 22, lá na frente, na família de Abraão, quando Deus se revela para Abraão que ele seria pai de gerações, ele também se revela para os filhos de Abraão. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos que nesse percurso, nesse convívio, nós encontramos os filhos de Abraão entrando em conflito, brigando entre si. E isso nos dá a entender que a família foi estabelecida por Deus, mas a maneira como nós nos comportamos com os nossos irmãos, em sociedade, com os nossos pais, é nossa responsabilidade. Todavia, nós entendemos que a tendência do pecado que está sobre nós nos conduz para o mal. Mas em Cristo agora, nós nos tornamos uma nova criatura. Isso também quer dizer que em Cristo temos a oportunidade de estabelecer a vontade de Deus, a graça de Deus, viver em amor e comunhão com os nossos entes queridos. Quando nós olhamos para as primeiras famílias, que são famílias separadas por Deus para levar a linhagem do Messias, como por exemplo a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, nós encontramos conflitos familiares presentes ali, mesmo carregando a promessa de Deus.
mesmo sendo servos de Deus, como está descrito em Gênesis capítulo 3, capítulo 15, capítulo 21. Nós encontramos também lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16, nessas primeiras famílias, esses conflitos familiares presentes. E essas famílias carregaram a promessa do Messias. Isso quer dizer que, se nós servirmos a Deus, nós também precisamos entender que a maneira como nós nos comportamos em família, que é o nosso primeiro elo de sociedade, também revela como nós servirmos a Deus. Não estamos livres de conflitos, de dificuldades. Digamos que o teu aluno pode entrar em conflito com um ente querido, com um irmão, por exemplo, mas ele deve sim procurar o caminho do perdão, o caminho de restabelecer o laço, o caminho de retornar para servir a sua família e servir a Deus em obediência, porque esse é o papel do cristão, mesmo sendo servo da promessa de Deus. Observe isso na palavra. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical. Que essa palavra ajude você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela. Por gentileza, em nome de Jesus, compartilha também nas suas redes sociais. O nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: viver e conviver em família. Nesse segundo ponto, nós vamos entender que o modelo familiar ele muda com o passar dos tempos. E nós já percebemos isso a nível de introdução que expliquei para você. Então, hoje, na atualidade em que nós vivemos, nós encontramos diversos modelos que estão presentes na sociedade. Todavia, nós seguimos o padrão bíblico, o modelo familiar que é estabelecido pela Bíblia, que é o relacionamento heterossexual e monogâmico também. E à luz da palavra, como cristãos, seguindo então a nossa cosmovisão cristã, entendemos muito bem que o casamento e a família é estabelecida a partir de um matrimônio, como o próprio Deus estabeleceu para o primeiro casal. À luz das Escrituras, nós entendemos que o casamento ele é esse elo, esse pacto, esse modelo de aliança que é estabelecido para apresentar então esse relacionamento em família. Entendemos muito bem outras perspectivas a respeito de famílias. Até mesmo temos pessoas em nossas igrejas que passam a viver em família dessa maneira, conforme os modelos que nós citamos aqui. Encontramos mães que criam seus filhos, que são modelos familiares sem a presença do pai. Encontramos irmãs que são viúvas, que são modelos familiares que existem hoje. Encontramos casais que passaram pela perca de alguém, que se estabeleceram então em família, reconstruindo então um novo lar. É importante termos esse olhar pastoral também. E você pode se encontrar um aluno que faz parte de um modelo desse de família. Todavia, nós precisamos entender a nossa maneira de se comportar em Jesus. Como nós nos comportamos agora vivendo em família. Estamos vivendo em uma sociedade que é corrupta e decaída, uma sociedade que leva o homem ao fracasso e ao pecado. Mas a nossa cosmovisão cristã nos orienta a viver em família para a glória de Deus. Ou seja, andando em obediência, honrando o pai e a mãe, estabelecendo aqui o respeito mútuo entre os irmãos. Na nossa roda de convívio familiar, é muito importante observar essas questões. Isso também nos ajuda a crescer em educação, a crescer em respeito, a honrar os nossos entes queridos. Existem famílias que estão quebradas, como, por exemplo, famílias em que existem irmãos que vivem em uma eterna amargura entre um e o outro, vivem em eternas guerras. Mas quando nós estamos em Cristo, as guerras cessam. Quando nós estamos em Cristo, as guerras acabam. Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos em paz. Entendemos muito bem que não existem famílias perfeitas. Todas as famílias passam por momentos de crise. Todavia, precisamos ter a paciência do Senhor, o controle do Espírito, a sabedoria de Deus, para enfrentar os momentos de crise debaixo da graça de Deus, honrando a Jesus em tudo. Nós também devemos exaltar ao Senhor em todo o tempo. Avançando, eu espero que Deus em Cristo use você, trazendo essa perspectiva a respeito da aula de hoje. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Boas maneiras devem fazer parte do nosso dia a dia.
Nesse terceiro ponto, precisamos ter a perspectiva de que boas maneiras fazem parte do nosso dia a dia, ou seja, a boa educação, o respeito, a honra, a humildade deve fazer parte também do nosso dia a dia como cristãos e servos de Jesus. É claro que vivendo em família vamos ter as nossas diferenças e diante dessas diferenças vamos compartilhar também as nossas experiências em Jesus. Por isso é natural que todo adolescente cristão seja um adolescente cristão educado. Aprenda a partir desse convívio familiar a pedir o perdão, a pedir por favor, a dizer obrigado, a respeitar o outro, porque isso também faz parte da missão que Deus nos dá. Isso também faz parte do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O cristão que serve a Jesus, o adolescente que serve a Jesus, deve demonstrar o fruto do Espírito nas suas atitudes diárias, amando o próximo, amando seus irmãos, amando seus parentes. A Bíblia é clara em dizer, especialmente, que Deus se revolta contra aqueles que agem com maldade contra os seus próprios parentes. O profeta Obadias traz uma profecia contra o povo de Edom que tinha se levantado contra os seus parentes, que eram judeus, zombando deles, roubando eles, explorando eles, levando muitos à morte. E Deus então enviou o seu juízo contra o povo de Edom. Os edomitas então foram destruídos pelo próprio Deus. Como nós precisamos entender essa questão? Nós, como servos de Deus, precisamos buscar a Deus e honrar todos aqueles que estão à nossa volta. É por isso que Deus em Cristo pode te usar sim, ganhando os teus parentes para Jesus a partir do testemunho que você dá como discípulo de Cristo, seguindo a obediência. A obediência faz parte da nossa caminhada. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que a obediência é uma exigência de Jesus. Se você segue a Jesus, você deve obedecê-lo. Se você segue a Jesus, você deve ser discípulo e não seguidor. Se você serve a Jesus, ele te chama para a glória do nome dele, para dar testemunho, para vencer esse mundo mau e a filosofia dessa era. Que Deus em Cristo te use. O quarto e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a Bíblia e a família. Nesse quarto e último ponto, precisamos também ter a perspectiva que Deus estabeleceu a família para que ambos vivam bem, em diversos modelos que existem. E nós, como servos de Jesus, precisamos guiar as famílias para a glória de Deus. E você que serve a Jesus deve guiar a tua casa para a glória de Deus. Nós entendemos que é responsabilidade do pai e da mãe de família guiar os seus filhos para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo também me dá uma informação bem interessante. Digamos que só você é crente em Jesus na sua casa. Só você serve ao Senhor, os teus entes queridos não. A Bíblia diz que a tua casa é abençoada por causa da sua servidão a Jesus. Porque você serve a Jesus, porque você é discípulo de Jesus e caminha com Cristo. Nós em Jesus devemos caminhar para a glória de Deus, honrando o nosso lar. Em Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4, Paulo estabelece algo interessante para a igreja em Éfeso. Ele orienta os filhos a obedecerem aos pais. Ele orienta a família a caminhar junto. Quando você lê o capítulo 5 dessa mesma carta, da carta de Éfeso, você descobre muito bem que aquela carta traz uma orientação familiar, a maneira como o pai de família, o homem deve se comportar com a esposa deve ser semelhante à igreja de Cristo e o esposo deve ser semelhante a Cristo, honrando o seu casamento. Quando há isso, nessa visão cristã, não há espaço para a traição, para o adultério, para a mentira, mas há espaço para a glória de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, está escrito que na família também encontramos princípios de obediência. E como servos de Jesus, precisamos obedecer os nossos pais para honrar a Deus. O princípio da obediência é um treinamento para servirmos a Deus de todo o coração. Esse princípio parte de casa e nós temos que viver bem com os nossos familiares, honrando em tudo, exaltando a Cristo. Eu espero que essa aula possa ter ajudado você na escola bíblica dominical.
Gente boa, que Deus te abençoe, tá? E é claro que eu vou pedir isso a você. Por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, o nosso endereço está disponível para você. E como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você aprimorar a tua aula. De repente você quer estudar um pouco mais sobre o assunto, temos alguns textos para indicar para você. O primeiro texto que eu quero trazer como dica de leitura para você é Deus, Casamento em Família. Esse material é espetacular para quem ama estudar sobre esse assunto. Outro texto que eu quero indicar também é Amor e Respeito. Esse material é muito bom para quem gosta de ler a respeito da possibilidade de conhecer a respeito do casamento. Outro texto bem legal é 5 Linguagens do Amor. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso aqui, você que gosta de estudar. Outro texto que queremos indicar para você é o significado do casamento nesse convívio familiar. Outro material também que quero indicar para você é Pronto para Te Amar. Que material legal, gente, que coisa boa. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que é a lição de número 3, que trata sobre o seguinte assunto: fazendo a diferença na sociedade. É claro que temos uma notícia muito especial para você. Nós estamos lançando em 2022 o nosso curso básico em teologia com parceria com a FATECBA. Gente, você pode se tornar um dos nossos alunos. Em 2022 tem novidade chegando para você. Você pode estudar teologia com a gente. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.